Boa noite, conseguem me ouvir certinho hoje? Deixa eu ver a parte de mensagens aqui. Legal. Bom, microfone do livecam, cancelamento de ruído, vídeo, livecam alto. Legal. Vou só aguardar aqui então das 7h25 do horário mencionado lá, tanto no Class quanto no grupo do WhatsApp. Hoje é só a estruturação da peça da queixa-crime, tá? Então não vai haver a análise do caso e tampouco vai se estender por um período tão extenso quanto da aula passada. Nossa, mãe. Vou fazer algumas regulagens aqui enquanto o pessoal ingressa na aula. Tem alguém dessa turma que é da turma B, de estágio? Tem o Leônidas. Leônidas, aquele grupo que eu acabei de fazer o envio da mensagem, as pessoas da sua turma, elas estão incluídas naquele grupo? Você tem ciência? Professor, o senhor falou comigo, não? Isso. Em qual grupo o senhor falou? Existe um grupo chamado Prática P Penal 2021. Espera aí que eu vou pegar o celular para ver aqui. Porque foi enviado. Boa noite, Amanda. Boa noite, o restante do pessoal. Estamos com 10 alunos aqui, mas, salvo engano, na última... Vou silenciar essa aba aqui do WhatsApp. Na última semana, nós tínhamos quase 25 alunos somando a A e a B, né? Houve uma problemática, e eu levei ela para ser conversada com a professora Angélica, sobre o professor Anderson. Ele, na semana anterior, na semana passada, na última sexta, ele lecionou sobre a procuração, que nós pontuamos, a instalação, o requerimento de instalação de inquérito policial, e ele aproveitou a situação de que o professor Humberto tinha contraído Covid, já estava em recuperação, e, portanto, ele aproveitou o horário, no período da manhã, e também já falou sobre a queixa-crime. É por isso que daí o pessoal da manhã de hoje não teve aula de processo penal do professor Anderson, porque ele já lecionou essa aula. O meu receio era de que, e por isso a situação que eu estou pontuando aqui agora, de que o pessoal tivesse o entendimento que hoje não teria aula, né? Então, eu falei com a professora Angélica para abrir, principalmente pela questão da chamada. Eu vou só fechar meu áudio aqui para tentar abrir a conversa com a professora Angélica e pegar uma listagem da turma B, porque eu tenho só a lista de presença da turma. Professor, eu vi lá que a gente está com 20 participantes contando o senhor, então tem alguns alunos que não entraram naquele grupo. O Jefferson, da turma A, e criou o grupo, que é o administrador. Eu não consigo incluir também mais alguém. Eu vou perguntar para ele se da turma dele entrou todo mundo. Tá, agradeço. Só até dar mais uns 2, 3 minutinhos, senão a gente inicia e depois disponibiliza a aula de qualquer modo.
pela listagem de presença do pessoal da turma B aqui, só um instante. Agora eu estou no estágio provisional da turma B. Nossa, gente pra caramba. Bom, tem 16 alunos na turma B, na turma A temos 10. Bom, são 7h26 de qualquer modo. Eu vou só disponibilizar o link da aula ali, pelo menos no Classroom deles, da turma B. Tá, publiquei lá então, só minimizando aqui, portanto, e dando início com relação à aula de hoje, 17 alunos, agora são 7h27, dia 26/3/2021. Na aula de hoje, como eu tinha pontuado na anterior, nós iríamos discorrer somente sobre a estruturação da inicial acusatória, no caso a queixa ou queixa-crime, como também muito mencionada, e ela vai se dar com relação ao mesmo caso que nós já explicitamos na aula anterior, tá? Que é a situação do Obama e da Michelle Obama e do rapaz lá que teria casado com ela e omitido uma determinada informação, e essa informação, como nós vimos, seria um erro essencial. Também, como o pessoal já havia solicitado e eu tinha mencionado na aula anterior também, eu deixei o capítulo do livro do Tartucci que discorre sobre aquelas determinadas situações para explicar quais seriam os institutos do direito civil que nós iríamos trazer para o processo penal. Então, aqui só ampliando um pouco mais a tela, né, para poder utilizar aqui minha gambiarra. Na aula de hoje, então, nós vamos discorrer somente sobre a ideia da estrutura da queixa-crime. Então, só para poder utilizar na aula de hoje, vamos colocar aqui uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, então, vamos colocar... Só um instante. Ô, louco agora. Boa noite. Beleza. Então, vou colocar dentro dessa nossa linha do tempo aqui a ideia da investigação e uma determinada ação. Ô, louco, que susto, né? Eu arisco aqui. Então, aqui, vou só colocar alguns marcos. Então, aqui, se fosse haver uma decisão, aqui vamos imaginar o microfone, moçada. Aqui vão ter determinado fato. Eu vou colocar aqui só como intermediário a ideia do oferecimento da inicial, tá? Seja ela queixa ou a denúncia, no caso que hoje será a queixa. E aqui eu vou colocar o recebimento. Aqui nós vamos colocar também uma ideia, colocar um determinado período aqui de instrução. Eu vou dar nome já, tá? Só antecipando. E por último ali, eu vou colocar um cor diferenciada, que é o momento para as alegações. Tá?
Só pondo o nome, portanto. Fato. Vou colocar aqui inicial acusatória. Por aqui sim para lateral. Aí o recebimento. Aqui eu vou colocar audiência de instrução. Vou colocar esse momento aqui, nominar ele como as alegações finais ou derradeiras alegações, e aqui eu vou colocar a sentença. Vou aproveitar também, já que estou estabelecendo esses marcos aqui, vou colocar um marco diferenciado aqui, que seria o recebimento. Nossa, ficou horrível, pera. Vou colocar aqui também, que seria uma defesa, por mais que não é proporcional à distância, só para afastar um pouquinho da letra recebimento ali, da escrita, perdão. Calma aí, Renato, pelo amor de Deus. Defesa. Aí, então veja, tendo todo aquele contexto que nós explicamos na última aula, né, nós temos lá a situação do fato. Esse fato aconteceu em um dos casos, né? Nós vamos discutir sobre a situação do artigo 236. Vamos discutir, não, nós já discutimos sobre o artigo 236, em que eu fiz um vídeo separado sobre ele, coloquei um material separado sobre ele. Nós também mencionamos que no dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento que ela buscou, que fez por meio de ação, no dia seguinte houve um crime de calúnia, porque ele imputou um crime a pessoa, a ex-esposa dele, no caso ali, mesmo sabendo ser falso aquela situação. Então é um crime de calúnia, dizendo que roubou o carro, tá? Vamos partir da premissa também que esse roubou, que ele não se valeu de qualquer tipo de situação pejorativa, mas como se ele estivesse imputando realmente uma conduta criminosa. Não, tipo, isso é um roubo, né? Ou seja, eu não estou afirmando que o cara roubou mediante o uso de força ou qualquer outra situação. Não, então nós estamos afirmando que ele cometeu um crime, que ele imputou a ela um crime sabendo que era crime, como se fosse essa a intenção. Sabendo que ela era, no caso, inocente, tá? Porque afirmar que eu vi alguém cometer um crime e levar isso para ser investigado, tá? Isso por si só não é calúnia, tá? Eu posso ter visto um sujeito muito parecido dizendo, eu vi alguém muito parecido com ele. Então nós estamos partindo de toda essa premissa. No caso, o que nós temos lá com relação à situação da calúnia, houve a calúnia e quando nós vamos fazer uma análise do crime em específico, no Código Penal, no processo penal brasileiro, nós temos uma problemática que é a questão da titularidade. Então, em se tratando da ação penal, que é o tema de hoje, vou fazer uma gâmbia aqui, vou tampar o nome do rapaz ali, Jefferson. Então, em se tratando aqui da ação penal, nossa, minúsculo, pensa na gambiarrinha mal feita, ação penal, e aqui nós vamos estar falando, seja ela, independentemente de ser de iniciativa pública, seja ela de iniciativa pública ou privada, tá? Aqui, que eu vou discutir se pública ou privada, mas já de imediato, nós vamos ter que, primeira problemática, quando nós falamos a titularidade de todo e qualquer processo, tá? Na ação penal, nós temos que nos afastar da ideia do que nós temos pro processo civil. Porque no processo civil, embora hoje nós tenhamos a legitimidade e o interesse de parte, nós não discutimos mais a possibilidade jurídica do pedido, o que nós temos no processo civil tem sido há muito tempo utilizado para tentar explicar quais são os requisitos e pressupostos de uma ação penal. E o problema, como o próprio Aurélio Lopes Júnior, eu gosto muito da forma como ele discorre sobre esse ponto, é que tentam utilizar os conceitos do processo civil no processo penal, e daí vira uma nhaca. Porque eles estendem o conceito, tem uma extensão, uma elasticidade, aumentam tanto
o conceito no processo civil para caber o processo penal, que perde o próprio conceito do que nós tínhamos lá atrás. Então, em se tratando de uma ação penal, eu vou utilizar algo muito parecido com o que o Aurí Lopes Júnior menciona, em que, para que nós tenhamos, no caso, uma ação penal, é necessário que tenha ocorrido um determinado crime a ser punido, ou seja, tenha uma conduta aparentemente punível, é o que nós chamamos de a opinião delitiva do Ministério Público tem que ter sido formada, ou seja, eu tenho que ter a materialidade, a autoria, né, no caso, provas da materialidade e os indícios de autoria mínimos, ou seja, o direito penal tem que ter sido violado. Né? Por mais que o direito penal afirme matar alguém, aquilo é homicídio, eu não estou violando a norma, eu estou ocorrendo nela, mas, veja, é um preceito em que eu suponho que aquilo não pode ser feito em razão do caráter de última rácio do direito penal. Então, quando nós vamos falar aqui o titular da ação penal, essa nossa titularidade que nós vamos discutir, ela é com relação ao processo penal. A ação penal, ou seja, o ius puriendi, que é isso que eu estou pontuando aqui, ó. Esse nosso ius puriendi, ele é estatal. Ou seja, o direito de punir, ele é sempre do Estado. Então, a ação, ela é sempre pública. Essa é uma lógica que a gente tem, porque o Estado sempre pune. No caso da nossa titularidade, portanto, quem pode provocar o Estado com relação ao direito lesionado. Então, isso é a primeira situação que nós temos. O direito penal, ele tem que ter um direito penalmente tutelado, e aí que vem a grande questão. Eu tenho um direito violado para acionar o direito penal que vai ser veiculado por uma ação e não tem que ter nada impedindo essa ação de ir para frente. Essa definição, ela realmente ela é mais esclarecedora do que você imaginar, que tem legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Porque se você for olhar no processo civil, quando nós dizemos qual é a possibilidade jurídica do pedido, é possível chegar em tal ponto? Se você disser antes, era o que era chamado de LIP, né, no processo civil, legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. O que disseram? Olha, a gente tem que tirar a possibilidade jurídica do pedido lá no processo civil, porque isso aqui é o próprio mérito. Né? Como é que você analisa se pode ou não? Isso aqui nem vai discutir. Então, hoje, não existe mais isso no processo civil. No processo penal, a gente tem uma problemática. Por quê? Essa legitimidade de parte não depende de quem quer exercer esse direito. Né? Ou seja, porque aqui se eu ingresso e falo, olha, eu quero exercer uma ação, a gente vai discutir se você é legítimo. Agora, no processo penal, existe um mandamento legal. Ou seja, em crimes que são exequíveis, iniciados por meio de uma denúncia, quem está legitimado é o Ministério Público. Por outro lado, se essa iniciativa dessa minha ação, ela se dá por meio de uma petição chamada queixa, tá? Neste caso, quem está legitimado é a pessoa que, no caso, preenche aquele papel que foi lesionado, ou seja, o ofendido, a vítima. Ou seja, no processo penal, a titularidade, ela é um mandamento legal. Então, titularidade que nós vamos ter aqui, ela tem previsão, evidentemente, lá no Código Penal. Então, a cada crime, cada tipo de crime, será iniciado por meio de uma determinada petição. E somente a pessoa que o Código Penal determina é que vai iniciar ela. Por que isso aqui é tão importante? Porque quando nós vamos discutir se é o particular que vai iniciar aquela ação, o particular, ele não se submete a se eu tenho uma determinada petição que vai ser uma determinada ação penal que é punida, que é iniciada por meio de queixa, que é uma ação penal pública, de iniciativa privada, ou seja, o particular que vai começar, existe um prazo já de início, para ele dar início, para ele exercer o direito de acusar. Então, o que nós vamos ter é que a inicial acusatória, que é o que nós vamos discutir hoje, não é a mesma coisa que nós discutimos na semana passada, que era a ideia de levar algo ao conhecimento da autoridade policial para que ela investigue. Aqui eu estou pedindo uma determinada investigação. Aqui eu já estou exercendo o direito de acusar. Então, esse meu direito de acusar aqui depende da nossa titularidade. Se o titular, ou seja, a petição que vai ser iniciada for a denúncia, nós temos
o titular da ação penal, que pode ser o Ministério Público. Vou pegar uma cor bem bonita. Então, a titularidade, ela pode ser do Ministério Público, né, seja estadual, federal, da União, enfim, ou do particular. Se eu tiver que o titular dessa minha ação penal, se o titular da ação penal for o particular, for o Ministério Público, o nome dessa minha petição será denúncia. Até aqui, nossa, espera lá. O nome da minha petição será denúncia, que não é o ponto de interesse. Por outro lado, se eu tiver um particular, esse particular ele vai poder exercer uma peça chamada queixa. Então, eu terei uma determinada queixa, que também é uma inicial acusatória, só que essa queixa, tá? Então, eu vou colocar queixa ou queixa-crime, vou deixar só queixa. Essa queixa, ela pode se dar em 2 momentos. Que momentos são esses? Embora não seja o caso de hoje. Que momentos são esses? Primeiro, quando o Código Penal afirma que quem pode iniciar determinada ação para punir a um certo crime for o particular, ela se processa mediante queixa. Então, a gente vai lá no Código Penal e vê quais são as peças. Em regra, vai estar com crimes vinculados à ideia de honra ou que essa pessoa tem que exteriorizar, a vítima tem que exteriorizar que ela foi ofendida. Ou seja, somente se processa mediante queixa. Nestes casos, o nome da petição é literalmente queixa. Então, eu vou colocar aqui bem ridículo, né? Queixa. Então, a petição queixa pode ser chamada literalmente de queixa, quando o próprio Código Penal confere esse direito a ela, ou, veja-se, quando ocorre a situação de o Ministério Público ser o sujeito que vai dar início naquela petição, tá? Então, não tem nada escrito, não tem queixa. Não tem como pagar, né? Mas não tem queixa escrito lá, não se processa mediante, não tem nada escrito, não. Então, é relação à denúncia. Tem um prazo para o oferecimento da denúncia. Então, se eventualmente houver o transcorrer esse prazo para o oferecimento da denúncia e o Ministério Público não o fizer, neste caso, nós vamos ter também o particular que estará acompanhando, ele poderá ofertar a queixa subsidiária da denúncia. Então, se houver o transcurso e o Ministério Público permanecer inerte. Então, o que nós vamos ter aqui? Aqui é o particular exercendo o direito de queixa subsidiária da denúncia. Isso aqui é raro acontecer? Mais ou menos. Onde que isso aqui acontece? Há situações em que, quando você leva algo ao conhecimento do Ministério Público e é ele que vai tocar aquela ação, é feita uma investigação, se encerra que o inquérito policial é levado a conhecimento do Ministério Público, passa o prazo para o oferecimento dessa minha denúncia, transcorre o prazo, imagina, passou lá os 5 dias, os 10 dias, os 15 dias para o oferecimento da denúncia, e existe uma situação específica para isso, e ele não ofereceu a denúncia e não pediu o arquivamento, da forma como está hoje, não da forma como está suspenso ainda, né, pela liminar do Fux. Então, não houve nenhuma alteração e não pediu diligências. Permaneceu inerte na sua totalidade. Ele tinha uma série de possibilidades que ele poderia exercer, o Ministério Público poderia denunciar, pedir arquivamento, mas passou esse prazo inalbis, ou seja, em branco, não fez nada. O particular, no caso, a vítima, aí sim ele vem e oferece uma queixa subsidiária da denúncia, porque ele tem que aguardar esse prazo mediante a inércia. Neste caso, o que vai acabar acontecendo? Nos termos do Código de Processo Penal, é como se fosse um determinado veículo, o particular está acompanhando, viu que o veículo não está se locomovendo. Ele ingressa no veículo e começa a guiar ele adiante. Aí o Ministério Público segue atrás. O que isso aqui acontece? Se eventualmente o particular, no caso, ele cometer alguma gafe ou eventualmente ele ingressar numa situação em que pode demonstrar uma desídia, o Ministério Público retoma a ação penal. Ele retoma o processo, né? E daí ele começa a guiar em diante. Até lá, o Ministério Público segue acompanhando todos os atos. Professor. Quem está falando? Deixa eu só abrir ali. Pode falar. É Luana. É só uma dúvida. Isso pode ser, essa queixa subsidiária, ela pode acontecer em qualquer tipo de crime ou existe um rol taxativo? Olha,
para ser uma queixa, eu confesso, eu não sei se houve alguma inovação nos últimos 5 meses, mas para ter uma queixa subsidiária da denúncia, primeiro que tem, eu não sei se houve qualquer inovação processual, mas até onde eu acompanhei junto ao código o site do Planalto, os crimes, primeiro, tem que ser crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, é o Ministério Público que inicia independentemente da vontade do sujeito que foi lesionado. Então, não pode ser uma ação que se processa mediante ação penal de iniciativa privada, tá? No caso, mediante queixa, deveria ser por Ministério Público e não depender também da situação de uma representação, porque a representação é como se fosse um start. Tá? Por que eu estou afirmando isso? Porque se o Ministério Público não oferece a denúncia, no caso, existe algum prazo que nós analisamos aqui para saber se perdeu o direito de exercer aquilo? Não. O prazo que vai transcorrer aqui vai ser o prazo prescricional. Né? Então, existe um determinado fato. Por quê? Porque o oferecimento e recebimento da denúncia, ele interrompe a prescrição. Beleza. A diferença é, por que isso aqui não existiria, por evidente, numa ação, no caso de iniciativa privada? Porque, primeiro, se existe aqui uma subsidiária, é porque houve a desídia daquele que deveria iniciar. E quem é? Ele mesmo. Portanto, não pode ser em crimes, no caso aqui, de ação penal de iniciativa privada. Tem que ser na pública. Essa situação do iniciar, como eu já vi ela ocorrendo até mesmo em crimes contra a vida, eu particularmente entendo, tá? Por não ter encontrado nada de forma oposta, que não haveria um algo excluído. Você ouviu? Entendi, professor. Estava ouvindo, sim. Tá, porque assim, primeiramente, né, no caso, onde que isso aqui acontece bastante? Só para deixar claro, às vezes acontece de você fazer, por exemplo, houve uma situação de calúnia, por exemplo, lá, né, imputou o crime de calúnia e ofendeu o sujeito. Quando você analisa os fatos, ele, por exemplo, não extrapola, né, não extrapola lá o prazo a pena máxima prevista em abstrato, que seria de 4 anos. Só que, então, assim, o que acaba acontecendo, pessoal? Não extrapola 4 anos, aí vai ajuizado. Não, mas da narrativa que eu fiz, isso aconteceu num meio, uma região cheia de pessoas. Então, propiciou isso aí que fosse propagado. Então, quando você coloca a caso de aumento, extrapola os 4 anos, chega naquele momento, quem, por exemplo, deveria iniciar isso aí, continua sendo particular. Né? Mas não vai para a justiça comum? A questão não é essa, a questão é qual é a inicial. Diferente de quando você vai lá e leva a conhecimento do Ministério Público uma denunciação caluniosa, algo seríssimo. Leva e ele não faz nada, né? Extrapola o prazo, não aconteceu nada, e eu sei que a denunciação caluniosa recaiu sobre mim. Então, é contra a administração pública, é uma ação penal de iniciativa pública, e ele não iniciou. Aí eu oferto. Aí o que eu vejo isso acontecendo bastante? Eu vi que o Ministério Público não tomou partido. Deu aquele prazo e, vai acabar continuando da mesma forma. Eu inicio, oferto a queixa subsidiária da denúncia, no caso, vou lá, faço essa oferta, dá um determinado período, eu saio. Porque como eu ofertei, aí o Ministério Público não pode falar, deixa quieto. Aí ele tem que continuar. E isso é o que eu vejo acontecendo. Quando o Ministério Público tem que oferecer a denúncia e fica aguardando por abarrotamento de serviço, independente. E aí ele vai e inicia. Eu não vou tratar aqui com relação à queixa subsidiária envolvendo a questão do acordo de não persecução penal, porque aquilo ali está muito confuso. Porque, por exemplo, pode acontecer de as partes estarem ali discutindo sobre a eventual acordo a ser discutido. Então, o juiz fica no aguardo. Tem uma situação ali de um stand-by bem linear. Então, no Ari Lopes Júnior, quando ele vai fazer a análise, ele menciona que o sujeito pode acabar agindo de má fé e oferecer uma queixa subsidiária da denúncia, como se o promotor está aguardando ali, por exemplo, aquela negociação e chega o sujeito de má fé, no caso, o advogado, e apresenta a vítima, e apresenta isso aqui. Por quê? Porque é direito do réu ter aquele acordo de não persecução penal. E se o sujeito a vítima vem e oferta essa queixa, o Ministério Público teria que iniciar. É uma discussão muito grande que está tendo. Então, eu nem vou ingressar nisso aqui porque eu não tenho embasamento do como está acontecendo. A 5ª turma do STJ tinha um entendimento sobre até quando poderia se estender isso aí. A 6ª turma também tinha um entendimento que era mais favorável à utilização do acordo de não persecução penal.
mas o ministro que presidia esse entendimento se aposentou. E daí agora virou uma baderna, e daí por isso eu nem estou abordando. Mas, até onde eu tenho conhecimento, não houve algo ainda que se afastasse, porque nós vamos ter particulares que podem iniciar, né? Eu acho que é isso que ela perguntou. Entendi, professor, obrigada. Eu estava ouvindo, eu não queria interromper o senhor. Ah, tá. Obrigada, mas saibam que esse instrumento que eu estou dizendo aqui, é quando você percebe que é algo que tem interesse seu, que só o Ministério Público pode ofertar a denúncia, que tem elementos para iniciar aquela ação penal, ele não faz naquele período, em vez de você provocar ele, falar com o promotor, você oferta aquele tipo de denúncia da forma correta, ou às vezes até faltando algum elemento, e o promotor não pode vir e falar, você sai do processo, ele não pode deixar a Deus dará. Por quê? Porque se é uma ação penal pública incondicionada, não tem aquela de perempção do advogado, não tocou o processo por 30 dias, perempção. Não, a ação é pública e ela é incondicionada. Naquele caso, se ele sai, o que tem que fazer o Ministério Público? Ingressar. Então, isso aqui, infelizmente, é utilizado dessa forma, tipo um puxão de orelha para o promotor. Tá? É o que eu tenho, é o que eu vejo. Tá? Me perdi. Tá, voltando. Então, para a peça de hoje, nós temos o que nós vamos chamar de queixa. Vieram comentar comigo sobre a forma como foi dividida entre o professor Anderson e da forma como eu pontuei com vocês. Por quê? Porque nós temos dois fatos a serem para serem utilizados. Um dos fatos, nós temos todos os elementos. Né? Professor, o senhor, porque vieram perguntar e a pergunta foi extremamente pertinente, por que nós iríamos pedir para investigar algo que eu tenho todos os elementos? Eu só utilizei aquele segundo fato para extrapolar a pena e pedir inquérito. Por quê? Porque senão o meu requerimento, pela pena que estaria da forma como, pelo menos da leitura que eu fiz, não sei se foi juntado em outro caso depois, penso que não, da forma como estava, no final das contas, não ia virar um inquérito policial, um auto de inquérito policial, ia virar um auto de termo circunstanciado. E daí iria para o juizado. Quando eu li inquérito, eu entendi que iria para a justiça comum. Então, para o caso de hoje, como que nós vamos fazer? A petição queixa, tá? Que nós vamos mencionar aqui, essa é a nossa inicial acusatória, ela não pode mais ser tão genérica como aquela petição da semana anterior. Por quê? Porque na semana anterior eu posso, por exemplo, vir aqui e falar, olha, aconteceu o fato X, esse fato aconteceu no lugar tal. Quem são as testemunhas? É comum, inclusive, colocar assim, fulano de tal assim, Sérgio do Açougue. Aí lá embaixo, quando você for falar do Sérgio, você coloca Sérgio do Açougue, profissional, trabalha no lugar tal, podendo ser contratado pelo telefone tal, né? Por quê? Porque aqui atrás, quando nós vamos falar, ainda está na fase de inquérito, eu justamente não sei quem é. Eu não posso investigar porque eu não tenho essa atribuição. Então, eu jogo na mão da pessoa que tem a atribuição para aquilo e ela decide se investiga ou não. É por isso que eu mencionei para vocês a questão de você jogar os dois delitos. É necessário angariar algum elemento aqui? Não, não é necessário angariar algum elemento. Então, com relação ao primeiro fato, que era o artigo 236, joguem ele principalmente pela questão da extrapolação da pena. Por que eu posso colocar aquilo ali junto com a calúnia? Tem alguma relação? Os fatos que são relacionados? Sim, são relacionados. Por quê? Envolve o casamento. Por isso que eu entendi que poderia ser feito na mesma petição. Porque senão acaba indo para o juizado e o juizado acaba assim. Tá? Então, primeiro, que no juizado existe a situação da possibilidade da transação penal. Toda vez que eu faço com relação à transação penal, o pessoal usa da malícia e fala, houve transação. Só para sacanear. Porque é direito do sujeito se ele não se valeu daquele instituto nos últimos 5 anos. Tá? Principalmente quando é tráfico, né? Uso. Tá? Do artigo 28, no caso, que cai para o juizado e por mais que ele tenha feito outras transações, aquilo não utiliza para fins de invalidar o direito do sujeito de ter direito àquilo de novo. É um direito subjetivo. Então, quando eu fiz lá atrás o requerimento de instauração de inquérito policial, eu pedi para investigar 2 situações e uma delas era a calúnia. A outra nós já temos as informações. Veja-se, o que eu pretendo, o que é preciso dizer para vocês? Discutir a questão da decadência. Deixa eu voltar para tirar dali. A queixa, a grande problemática dela é a decadência. Então, imaginemos o seguinte, que quando eu vou falar de prazo decadencial, e isso é importantíssimo para o exame da ordem, porque toda vez eu vejo perguntas, você está tão cansado, tá? E se você não tiver uma estratégia boa para resolver as questões objetivas, é uma questão fácil e que passa batido. Ele vai lá e menciona o prazo decadencial. O prazo decadencial é sempre no começo
não existe prazo decadencial em nenhum lugar quando tiver início o processo, tá? Aqui no caso, recebimento da denúncia, daqui para frente é processo. Então, nunca vai existir prazo decadencial daqui para cá. Nunca. Nem processo civil, nem nada. Nem nada. Por quê? Decadência é a perda do exercício de um direito. Olha como isso é importante, porque quando eu tenho a perda do exercício do direito de ação, isso é tão importante que, por exemplo, alguém me deve. Alguém me deve e eu estou executando essa pessoa. Veja-se, passou um determinado período, passou um período, e essa dívida está prescrita. Por exemplo, lá no direito civil, prescreveu. Se prescreveu, eu perdi o direito de ação? Ah, perdi o direito de ação, mas desapareceu aquele objeto, aquela dívida? Não, então, se o cara me pagar, eu não sou obrigado a devolver. Por outro lado, é o que nós chamamos de decadência. Eu tenho um direito que eu vou discutir se eu posso exercer depois, se eu tenho como levar ele a cabo. Então, quando eu falo de prazo decadencial no processo penal, só tem prazo decadencial o particular. Não existe prazo decadencial para o Ministério Público. Não existe prazo decadencial para o Ministério Público, porque se ele é o titular da ação, não existe esse prazo para ele exercer. O que não ocorre, deixa eu escolher uma cor bem power. O que não ocorre com relação ao particular. Então, o particular, ele tem um prazo para exercer o direito de queixa. Então, quando eu falei para vocês que, olha, existe um prazo decadencial. Que prazo? Qual é o prazo decadencial num crime de ação, no crime onde ele é cabível, que é um crime de iniciativa privada? 6 meses. Aí, se for calúnia, 6 meses. Aí, se for injúria, 6 meses. E se for difamação, 6 meses. Prazo decadencial sempre será de 6 meses. Então, primeiro ponto. Vou pegar um branco, né? Esse fundo preto eu achei que ia me ajudar no final das contas, só me arrebenta nas aulas. Então, primeiro, prazo decadencial. Sistemático. Prazo decadencial só recai está mal escrito, mas só para continuar, tá? Ao particular. Então, não existe isso aqui para o Ministério Público e o prazo decadencial é sempre de 6 meses. O prazo decadencial, além disso, tá? O prazo é para o oferecimento da queixa. Não é daquela petição lá para falar, não é para você levar o conhecimento da autoridade. Então, foi mencionado na aula passada, então, inicial acusatória, que nós temos lá uma data. A data em que a pessoa tomou conhecimento do que ela poderia acusar. Então, veja, se eu vou acusar alguém, essa acusação, ela tem que trazer, primeiro, materialidade. No caso da calúnia, é você descrever a calúnia. Então, a partir de quando que eu vou contar aquele prazo, esse meu prazo de 6 meses? A partir do momento que você puder acusar. Quando que eu posso acusar? Quando tem a materialidade, ou seja, a partir do momento que ela soube que ela foi caluniada e quando ela reuniu junto a isso, quando ela soube quem caluniou ela. Então, a partir do momento em que eu tenho a materialidade e a autoria, é a partir daí que conta esse meu prazo de 6 meses. Não tem como você falar que o prazo de 6 meses corre a partir da calúnia. A partir do momento, é a partir do momento que ela reúne esses dois. A ação penal, um dos pressupostos dela, é o que se menciona como justa causa. Então, como que eu posso acusar se, primeiro, a pessoa, se ela não soube que ela foi ofendida, não tem um bem jurídico penalmente tutelado violado, porque ela não soube que ela foi caluniada. E não adianta ela dizer que ela vai acusar alguém se ela não souber a questão da autoria. Por quê? Porque quem investiga a autoria é o inquérito. Agora, se ela tem indícios, que é o sujeito, esses indícios são convincentes, e eu tenho a minha materialidade, o que ela faz? Que foi o que eu mencionei na aula passada. E alguém perguntou. Então, eu sei aqui atrás, fiz o pedido, olha, vamos investigar quem foi. Pô, mas eu vou pedir para investigar, dizer mais ou menos quem foi? Sim, porque essa é a situação. Eu quero saber quem foi aqui atrás. E, veja, esse prazo de 6 meses é para eu iniciar a ação. Então, 6 meses é para
aqui, ó, apresentar. Por que eu estou colocando antes aqui? Porque se eu tivesse, e isso aí me fizeram uma pergunta, foi bem inteligente também, porque quando é o Ministério Público, quando o Ministério Público entende que não dá para iniciar, que não dá para oferecer a denúncia, o que o Ministério Público faz? Ele pede o arquivamento. Pede o arquivamento e daí o juiz, se assim entender, ainda da forma como está hoje, ele homologa o pedido de arquivamento. Então, se o MP entende que não vai ter acusação, o que ele faz? Ele tem que se manifestar pelo arquivamento. Se ele ficar inerte, o que pode acontecer? Pode vir lá a vítima e fazer aquela queixa subsidiária. Por outro lado, o particular, ele vem e pode pedir instauração de inquérito. E ele sabe que se passar 6 meses, ele não pode mais acusar. 6 meses a partir do momento que ele reuniu isso aqui. Tá? Então, olha só, eu soube quem é o cara e esse cara falou para mim no mesmo dia. A partir daquele dia, começa a contar esse prazo de 6 meses para ofertar a queixa. Mas a queixa, ela tem que estar completa? Né? Eu tenho que ter tudo que eu posso? Não, você exerce a queixa e dimensiona. Olha, eu pedi instalação, está demorando, e assim que ele se encerrar, eu junto o restante. Exerci o direito de queixa dentro de 6 meses. Mas, por outro lado, é aí que vem a pergunta extremamente pertinente. Se chegou durante os 6 meses aqui e reuniu os elementos, o sujeito vem e fala, cara, não dá para acusar ele, vai dar ruim isso aí para mim. Né? Isso aí vai me dar uma indenização depois, o cara vai entrar no âmbito civil pedir uma condenação de danos morais e não está bem formulado. O que o particular faz? Ele pede o arquivamento? Não. Se o particular entender que não tem elementos, ele achar que realmente não dá para levar aquilo ali adiante, ele simplesmente deixa transcorrer o prazo prescricional aqui. Deixou transcorrer o prazo prescricional, ou o prazo decadencial, perdão, o que acontece? Veja, some o direito ao exercício da acusação e, portanto, aquilo não apresenta em efeitos práticos a mesma coisa do que a promoção de arquivamento que o juiz acolheu. Então, o particular não pede arquivamento, o particular deixa ocorrer o transcurso do prazo. Alguns autores dizem que isso aqui é judiar do cara, o cara ficar aguardando chegar esse período para ter a certeza que não pode mais ter uma ação penal contra ele. Então, prazo de 6 meses é para ofertar a queixa, a oferta da queixa. Então, para a peça de hoje, então nós teremos que ter algumas situações a ser levadas em consideração. Então, vamos só fazer aqui um quadrinho mínimo. Tá. Se nós formos fazer um quadro mínimo, quando eu vou formular a minha queixa, veja-se, neste caso de hoje, vamos imaginar que aquele pedido de instalação de inquérito policial, para mim, ele foi válido, então eu tenho os elementos, então aqueles 2 delitos unidos, tá? Aqueles 2 delitos unidos, da forma como está ali, eles serão analisados em conjunto durante o meu processo. Por que eu estou falando dessa situação de analisados em conjunto? O que o sujeito não pode fazer é narrar fatos completamente distintos que não têm correlação e tentar unir eles só para aquilo ir para a justiça comum. Por quê? O procedimento é diferente, né? Por que eu não posso fazer isso? Porque quando eu fiz a união dos fatos lá atrás, significa que as provas produzidas aqui, elas vão se relacionar para não existir a cisão da prova. Porque essa prova, ela vai discorrer sobre os fatos e o réu, quando é recebida essa denúncia daqui em diante, ele vai se defender dos fatos. É por isso que eu não posso dividir isso. Então, se eu tenho lá a situação do 236, está extremamente vinculado, como está no caso, né? A questão da calúnia, eu vou pedir para investigar os 2 juntos, não por malícia, tá? Mas, por consequência, se eu tenho uma situação de inquérito policial, naquele caso ali, eu vou pedir para que... Eu vou, no final das contas, pegar os elementos unidos aqui, que o delegado deixa à minha disposição, e se eu entender que eu tenho que acusar, tá? Se eu entender que eu tenho que acusar e não passar do prazo decadencial, eu vou ofertar a minha queixa, e essa queixa ela vai ter uma determinada estrutura. Veja-se, no nosso caso, que eu mencionei na aula anterior, nós temos um inquérito policial. Por isso, ele não irá para o juizado. Eu estou dizendo isso para manter uma lealdade com o que eu falei na aula passada. Confesso que eu não entrei em contato com o professor Anderson para ver como está na outra turma. Então, como nós pedimos o inquérito,
nós vamos partir da premissa de que a soma daquelas duas penas vai atingir o máximo de 4 anos, portanto, realmente seria uma investigação por meio de inquérito policial, então nós vamos partir da premissa que isso não irá para o juizado, porque, extrapolada essa pena, vai para a justiça comum. Essa justiça comum, o bem lesionado é bem, serviço ou interesse da União ou de algum outro membro? Algum outro ente federativo? Não. Então não está no artigo 109, então é justiça comum estadual. Se for desta forma, o que nós vamos fazer? Então eu vou endereçar essa minha queixa, que é a inicial acusatória, a partir daqui vai iniciar a fase processual e não a investigação simplesmente. Eu vou direcionar ela, no caso dessa nossa aula, para a justiça comum. Então, eu vou direcionar, eu vou endereçar, tá? Esse endereçamento endereçamento, ele vai, espera lá, é um homem, né? Esse nosso endereçamento, ele vai ser por uma autoridade, no caso, judicial, tem diferença, o Fábio Franco morde o cérebro quando fala errado isso aqui. Então, eu vou ter um endereçamento de uma autoridade judicial. Essa autoridade judicial, ela atua numa vara específica. Aqui nós estamos falando da vara crime? Sim. Então, esse sujeito que vai estar lá, nós vamos colocar assim, né? Excelentíssimo senhor doutor rei, não? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, que é o juiz que atua na Justiça Comum Estadual, como nós não sabemos, então, juiz de direito, coloca um underline lá, né, que o meu símbolo aqui é péssimo, porque eu não sei que vara que vai cair, a vara criminal aí eu coloco a comarca, tá? Comarca. Lembre-se que comarca, vieram perguntar, professor, se for uma cidadezinha pequenininha, para onde que isso vai? Eu tenho um vídeo do ano passado que eu vou disponibilizar, tá? Acho que eu já até disponibilizei, inclusive, no finalzinho do outro vídeo que eu juntei. Só é a comarca onde tem cartório que registra imóvel, né? Então, tem cartório de imóvel e isso é comarca. Então, se é uma cidadezinha pequenininha que não tem, ela cai em outra. Então, por onde que eu vou endereçar o pedido? Então, você entra no site do tribunal e daí tem uma tabela que vai demonstrando até a cidadezinha pequenininha. Você entra lá, Rebimboca da Parafuseta, ela responde na cidade tal. Então, eu vou endereçar a petição para lá. Mas é um juiz só, ela tem... Não importa, você vai colocar, se é um juiz único, uma vara única, coloca vara criminal. Se você sabe que tem mais varas, coloca aqui. De qualquer modo, isso aqui não atrapalha ninguém. Por quê? Porque no ProJude eles vão distribuir certinho. Então, eu vou endereçar para um determinado juiz, porque ele é a autoridade judicial com relação a isso aqui. Quando que isso aqui seria pertinente para a gente, no caso? Se, no caso, veja, se houvesse um crime de homicídio e se o promotor não tivesse ofertado a denúncia no momento correto. Aí eu diria o quê? Para vara do tribunal do júri? Exatamente. No nosso caso, é vara criminal da comarca tal, onde aconteceu o fato. Beleza. Tá? Tendo isso em mente, eu preciso realizar a nossa qualificação. Me trouxeram também um comentário, o professor Anderson mencionou, olha, já vem tudo qualificado, realmente, lá já vem tudo qualificado, por Jesus Cristo, lá do inquérito policial, né? Ou seja, o sujeito, eu não precisaria qualificar, porque, então, essa minha qualificação, como se fosse uma petição simples, qualificação, aqui, eu preciso qualificar? Em regra, não. Tá? Qual é o problema? Quando eu estou ofertando, aqui, no caso, uma queixa-crime, uma das situações que nós acabamos percebendo, infelizmente, o microfone aberto aí, nas delegacias, é que 2 documentos são os mais utilizados para você indicar qualquer pessoa qualquer pessoa, como documentação. O primeiro documento é o que nós chamamos... Perdão aqui. O primeiro documento é o registro, existe um registro geral. Esse registro geral, o registro é onde você anota, tá? Então, tem um determinado registro geral, ele se submete às secretarias de segurança pública. Então, por isso, o RG, quando alguém tem a cédula de um RG, então, cédula de identidade do registro geral, e depois você tem SSP,
do estado X, então Paraná. Isso aqui é para fins criminais. Por quê? Porque a Polícia Civil, ela é a nível estadual. Então, por isso se utiliza o RG. Cada estado tem um. Eu fiz um RG no estado do Paraná, tem um número. Eu fiz outro RG no estado de São Paulo, anula, desaparece do Paraná? Não. É que lá naquela Secretaria de Segurança Pública eu tenho outra numeração, outro registro, porque lá é estadual. Então, o RG, ele é nível estadual. O problema é, quando eu vou falar aqui de uma queixa-crime, lá na frente eu posso querer discutir uma situação de danos morais. E daí, para dano moral, eu utilizo o registro, o cadastro nacional. Então, o outro documento que é muito utilizado é o cadastro de pessoas físicas. E esse cadastro, ele fica vinculado ao Ministério da Fazenda, ou seja, CPF do Ministério da Fazenda. Como o Ministério a nível nacional, esse aqui é nacional. Então, embora o delegado faça uma qualificação realmente completa, nome da mãe e tudo mais, a problemática é que é muito comum você não ter o CPF do cara. Então, coloca o CPF do sujeito aqui, tá? Então, o CPF e o RG dele. Posso colocar o nome da mãe? Pode, de qualquer modo. Data de nascimento, tá? Então, coloca aqui, qualificação, o seu cliente, aqui no caso. Aí você vai colocar aqui, por meio do seu advogado, por intermédio tal, vem ofertar, no caso, tá? Então, você vai colocar a qualificação dele comum, você como advogado, ou o subscritor, que está na nota de rodapé, da mesma forma como no civil, vem ofertar, aí coloca o nome da peça, vou colocar lá, queixa, crime, tá? Professor, eu preciso mencionar aqui do artigo 44, se indica muito, que dizer que o advogado está munido ou houve a outorga dos poderes apontados no artigo 44 do Código de Processo Penal pelos fatos apontados tais, anexo a essa minha queixa. Por quê? Porque aquele artigo 44 eu utilizei aqui atrás para imputar a ele. Tá? Eu utilizei o 44. Preciso usar aqui atrás? Vamos precisar. Na queixa-crime, é aqui que a coisa conta. Por quê? Eu tenho um prazo de 6 meses. Suponhamos que eu sou o advogado, juntei uma procuração. Eu estou vendo que não tem nada rodando, não tem ninguém preocupado. Quando eu vou olhar a minha procuração, eu falo, nossa, cara, a minha procuração não tem lá o artigo 44, não narrou. Rapaz do céu, lascou. Não, você vai analisar. Quando começou a contar esse meu prazo decadencial? Ah, no dia tal. Pô, passou 5 meses e 20 dias. Teria lá 10 dias ainda. Eu posso ir lá e juntar uma outra procuração? É claro que sim, porque o exercício é de 6 meses, não é petição única. Você vai e junta um documento que sana aquele problema. Então, o que os advogados fazem? Deixa a situação correr. Por quê? Se eu vejo que tem um determinado erro, eu deixo, passou 6 meses, faltou procuração, não pode mais sanar aquilo ali. Porque o prazo decadencial não se interrompe, e essa é a treta, e nem se suspende. Ah, é final de ano, isso aqui. Não se suspende, não se interrompe, não começa de novo. Ele começa e vai embora. Então, passou aquele prazo, já era. Começo aqui, então, ofertar queixa-crime. Aí eu coloco assim, em face de. Posso colocar a qualificação do sujeito aqui, que no caso eu não tenho muita certeza? Veja-se, nesse instante aqui, se o inquérito não está concluído, igual a situação, né? Demora um monte para ficar pronto. Eu ofertei antes para não perder o direito. Posso colocar fulano de tal, ou José das Couves, que pode ser encontrado aqui neste caso. Se estiver demorando muito, que vai perder o direito? Sim, e escreve na sequência. Não foi encerrado para não perder aqui o direito de ofertar a minha queixa em razão da questão do prazo decadencial, pode ser retificado posteriormente. Pode ser feito isso? Pode, porque esse prazo não se interrompe por nada. Ofertar a queixa-crime em face de, no caso, é o Donald Duck. Eu fiz aqui, mano. No caso, o Donald Duck. E daí eu venho e coloco a qualificação completa dele aqui. Não tem problema pôr. Mas como já foi mencionado, realmente, tudo que está vindo aqui junto com ele, todas essas informações, elas já vão ter uma qualificação muito boa. E hoje, por ser ProJude, ela é importada, tá? Então, é importante colocar aqui, se não existe prejuízo, pode pôr, não tem problema algum. Em face do Donald Duck, e daí a gente vem... Putz, por isso que isso abriu aqui. E daí eu venho e coloco assim, pelos fatos e... for pelos fatos e argumentos jurídicos, tanto faz, mas mencionar aqui
pelos fatos apontados na procuração ou pelos fatos a seguir aduzidos, tem algum problema? Não, não tem. Mas essa questão, essa menção dos fatos, tecnicamente seria mais correta. Por quê? Porque a responsabilização a nível penal no Brasil é por fato e não por ser um sujeito. Então, pelos fatos e argumentos de direito a seguir aduzidos. Então, aqui não teria uma problemática. Então, o que para mim, o que é, na minha opinião, tá, no meu entendimento, enquanto professor e enquanto técnica, seria dizer que eu vou fazer um endereçamento, saber qual é o endereçamento correto, endereçar para o juiz errado aqui, não importa. Por quê? Porque eu estou, pelo princípio, no caso da instrumentalidade das formas, teve um erro aqui, tá? Tanto que no direito civil, hoje, assim como o Jefferson mencionou no passado, e é extremamente pertinente dizer, hoje nós dizemos assim, ao juízo tal, né? Ao juízo criminal. Eu sequer endereço, faço todo esse endereçamento aqui. Mas, veja, eu tenho que endereçar para uma vara criminal, evidentemente tratando de direito penal, vou fazer uma qualificação para dizer quem é essa pessoa. Quando eu venho com essa pessoa tal, morar no lugar tal, residente no lugar tal, por meio do seu advogado, que, no caso, venha subsidiado, está otorgado os poderes do artigo 44, menciona aqui, porque é importante, mencionar a ideia de queixa-crime, tá? A nomenclatura ela é realmente pertinente. Se eu estiver fazendo uma queixa-crime subsidiária da denúncia, é importante por aqui? Sim, é extremamente importante, principalmente porque, pela pressa que tudo pode acontecer, as pessoas não podem notar aquilo, tá? Então, queixa subsidiária da denúncia, tá? E daí, veja-se, o nome da peça, ele tem que vir trazendo aqui embaixo a possibilidade dele não ser rejeitado. E era o que eu estava mencionando lá no início da aula, que o professor Aurélio Lopes Júnior menciona. Eu tenho que ter algo a ser punido e não tem que ter nada me impedindo. Ou seja, não tem que ter, por exemplo, nenhuma causa de exclusão de ilicitude ou antiliticidade. Nenhuma causa também de exclusão da culpabilidade, nem da punibilidade. Então, tem algo a ser punido e nada me impede de pedir isso. Isso é muito mais pertinente para analisar se a ação vai adiante. Então, o que eu menciono já de plano aqui no primeiro tópico? Aí eu vou colocar em vermelho, uma letra bem menor, um primeiro... Não, vermelha não, né? Vou pôr um azul escuro. Primeiro tópico, que nós vamos mencionar assim, vamos mencionar assim, terrível, né? Do prazo decadencial. Você vai dizer da seguinte forma, a Michelle Obama teve ciência a respeito da calúnia, da questão da materialidade e com relação à autoria no dia tal, né? Entre esse dia e o dia de hoje, não houve o transcurso de prazo superior a 6 meses, motivo pelo qual não há que se falar no reconhecimento da decadência ao direito de ação. Além disso, em se tratando do segundo fato, ele só poderia ser exercido. Então, havia uma condicionante, no caso temporal, que seria o trânsito em julgado da sentença do âmbito civil que anulou meu matrimônio. Por isso, entre essa data e a data de hoje, o oferecimento dessa queixa, não houve transcurso do prazo decadencial também. Portanto, não há que se falar em reconhecimento da decadência, sendo necessária, portanto, a punição do sujeito, já apontado aqui na qualificação do Donald Duck, pelos seguintes fatos. Existe algum outro tópico que eu preciso colocar aqui antes? Não. Isto aqui, do prazo decadencial, é necessário ser colocado? É interessante ser posto. Por quê? Porque é interessante. Por que não é obrigatório colocar? Porque em se tratando de decadência e prescrição, são matérias consideradas de ordem pública. Então, se é uma matéria considerada de ordem pública, o reconhecimento ou não dele, tá? Ele acontece em ordem ex officio, não precisa de provocação das partes. Então, eu menciono, porque é bom, né, para não dar trabalho depois, e se inexistir, ele não é um requisito estritamente necessário aqui. A gente coloca para não ter qualquer tipo de problema. Eu falo, não, já expliquei isso lá atrás. Porque se o sujeito tiver um reconhecimento, até provar tudo, dá tanto trabalho, isso é desnecessário, desgastante para o advogado. Do prazo decadencial. Aí eu venho e nasço no seguinte, dos fatos. Quando eu vou mencionar aqui dos fatos, aí o que eu vou apontar nos fatos? Conforme já analisado no inquérito policial, então eu posso utilizar o que tem lá atrás? Sim, dá para utilizar. Então, conforme narrado aqui atrás e do encerramento dele, né, existe o primeiro fato do artigo 236. Então, eu posso colocar assim, do primeiro fato, né, por exemplo, 2.1.
Primeiro fato, eu posso colocar... Nada impede. Por quê? Isso aqui, tudo que nós vamos ver aqui nessa nossa petição, ou seja, os requisitos, o que precisa constar é uma inicial acusatória, que é a mesma análise do que nós temos para a denúncia. Ou seja, tudo que nós vamos pôr aqui dentro, ou não, o que é necessário, tem que estar previsto, tem que estar elencado, eu tenho que preencher o que está lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Professor, isso aqui não é para denúncia ou queixa. Então, eu tenho que narrar os fatos e as circunstâncias que eu vou estar envolvendo ali. Que circunstâncias que eu soube ali? Não me recordo se alguma circunstância aqui, ou do primeiro ou do segundo fato. Mas das circunstâncias, por quê? Porque em se tratando do fato, essa tipificação que eu vou dar aqui não significa que é essa a condenação. O juiz, no final, não vai estar obrigado. Tá? Ou seja, eu faço aqui uma delineação boa dos fatos, porque o réu vai se defender deles. Então, eu faço uma narrativa dos fatos. O sujeito casou com ela e ele não soube, depois teve a decisão assim, assim, assado, e isso aqui aconteceu de tal forma, se enquadra no artigo 236. Terminei isso aqui? Terminei. Aí eu posso vir aqui e fazer assim, 2.2. Opa! Esqueçam o tamanho e a cor, tá? 2.2. Posso colocar assim, do segundo fato? Pode. Porque quando nós pegamos a denúncia, ela tem uma estrutura que segue o artigo 41 e é isso que nós vamos ter que seguir. Então, estruturalmente, para quem trabalhar ou não, né, aí é com relação tanto à queixa, falaram aqui que eu não mandei a estrutura do requerimento de instalação de inquérito. Vou mandar agora no final da aula, então, já, tá? Aí eu vou mandar um modelo de uma denúncia, tirando os fatos, para, se você quiser alterar da forma como está e preencher como se fosse uma inicial acusatória, dentro dos limites do que você pode, porque você não é o Ministério Público, né? Eu posso lá preencher primeiro fato, segundo fato, e no final eu vir, né? Tá certo. Nossa, obrigado. E mencionar assim, da tipificação das condutas. Eu posso vir e falar da tipificação? É importante eu fazer isso aqui? Veja, isso aqui não é obrigado. Tá? Eu posso, inclusive, dar uma tipificação e no final não ser ela. Mas os fatos têm que estar bem delineados. Então eu faço uma narrativa do 236, faço a narrativa do segundo fato, da questão da calúnia, menciono aqui o que foi angariado no inquérito. Por quê? Porque é o que foi angariado no inquérito que vai dizer que houve a materialidade, que não é uma mera alegação, e que também o inquérito demonstrou que aqueles indícios de autoria que eu havia apontado se mostraram além do que meros indícios, tá? Portanto, o que poderia subsidiar uma punição do sujeito por aquela materialidade apontada. Então, eu narro os fatos, a calúnia, como aconteceu. Se você quiser dar uma incrementada, incrementem. Tá? Pontuei aqui, venho aqui com relação à questão da tipificação da conduta. Em se tratando da minha tipificação da conduta, ela precisa ser perfeita? Não precisa ser perfeita, mas claro, nós estamos apontando aqui o que é o necessário. A tipificação não é objeto de análise de defesa depois. Então, eu estou acusando, o juiz vai receber ela, da forma como está ou não, tá? E em se tratando da defesa, aí o sujeito vai se defender dos fatos, não dessa tipificação. Posso colocar aqui os pedidos? Que pedido que eu faço? Os requerimentos e pedidos. Que requerimento, que pedido que eu faço? Pedido é aquilo final. Então, por exemplo, quando eu tenho aquilo, quando o pedido é concedido ou negado, a tutela judicial, ela se encerra. Então, eu pedi condenação em danos morais. Conseguiu dano moral, o processo acaba? Em tese, sim, né? Dá para recorrer, mas aquilo é um pedido. Agora, eu pedi justiça gratuita, o juiz concedeu a justiça gratuita. Acaba o processo? Não. É uma situação que eu pedi, mas o processo continua. Isso é requerimento. Então, dos requerimentos, produção de provas, as provas que você pretende produzir, você vai arrolar nesse instante aqui quais são as testemunhas que você pretende ouvir, ou eventuais provas. Que provas nós precisamos do primeiro fato, que era o artigo 236? A juntada dos elementos que estão vindo aqui. É preciso mencionar? Menciona. Mas por que vem esse do menciona? Por que não há obrigatoriedade? Porque já existe a previsão no diploma processual penal de que
os autos do inquérito, se estiverem instruindo a minha inicial, eles têm que acompanhar aqui dentro. Então, o inquérito, toda aquela documentação, vem junto. É por isso que quem acompanha no ProJude vê lá, denúncia, vem lá, inquérito, junta tudo. Aí, quando vem a denúncia, o promotor junta tudo de novo. Por quê? Porque ela tem que acompanhar, tá? Então, aqui, no primeiro fato, peça juntada de provas, e no segundo, nós vamos ter que pedir para ouvir aquelas testemunhas de novo, eu já ouvi lá no inquérito. Né, ouvir aquela pessoa falando que caluniou, o sujeito viu, aconteceu tal coisa, eu vou ter que ouvir de novo. Exatamente. Por quê? Porque a prova produzida na fase de inquérito, ela tem que ser confirmada durante o processo. Então, eu vou pedir para ouvir aquela testemunha de novo? Sim. Posso pedir para ouvir outras testemunhas? Nada impede. Quantas testemunhas? Aí, veja, se vocês vão olhar lá, a gente vai fazer uma análise de qual seria o procedimento. Então, nós vimos aqui para o comum, tá? E vai ter uma numeração máxima, e deve ter visto o professor Chagas lá, de testemunhos que eu posso arrolar, tá? É importante compreender essa questão dessa numeração, porque isso que nós temos aqui no processo penal, do número de testemunhas, a complexidade da causa sendo diretamente proporcional ao número de testemunhas serem ouvidas, ele se estende a processos administrativos, seja na Polícia Militar, como está no caso do Leônidas. Então, é algo muito simples, né? 3 testemunhas. É algo que se torna mais complexo. Aí, como é subsidiário? 5. Algo extremamente complexo para punição e expulsão, além de 8. 8, no caso, limitado ali dentro. Veja-se que essas pessoas que vocês vão apontar para serem ouvidas aqui, em relação ao segundo fato, você vai colocar da produção de prova testemunhal, que é um requerimento. Eu coloco a testemunha aqui, não, terminou aqui, coloca advogado tal, coloca no anexo aqui embaixo, uma segunda lauda, terceira lauda, que seja, assim, anexo tal, do rol de testemunhas, e coloca testemunha 1, o nome, vai colocar brasileiro, casado, a profissão dele, onde que ele pode ser encontrado, os dados máximos que você tiver sobre o sujeito. Você não pode falar assim, vou arrolar uma testemunha. Por quê? Porque o sujeito na defesa, aqui atrás, ele tem direito a saber quem é, e se eu estou indo para uma audiência de instrução, eu não posso saber, tem uma testemunha. Por quê? Porque o sujeito que vai se defender na audiência, ele tem direito de saber antes para fazer o que nós chamamos de contradita. Doutor, esse cara é amigo do cara. Vai todo dia almoçar na casa dele, fumando narguilé o dia inteiro, esses caras são amigos, ele tem interesse em arrebentar. Ou seja, é por isso que eu tenho que indicar já essas minhas testemunhas que eu pretendo ouvir, tá? Veja-se que arrolar a testemunha que você pretende ouvir não significa dizer que ela tem que ser boa para você. Significa dizer que você está arrolando ela, e isso vai te dar um direito brutal aqui na audiência de instrução. Por quê? Se você estiver arrolando essa pessoa e você arrolou ela sozinho, e você perceber que essa testemunha vai te arrebentar, você dispensa. E o sujeito não se defendeu, o réu não se defendeu aqui. O que vai acontecer? Ele vem falar, não, mas eu quero ouvir. Bom, você não arrolou ela também, né? Então eu estou dispensando, só se o juiz quiser ouvir. Por isso que é importante arrolar as testemunhas certinho aqui dentro. Pode falar, abrindo o áudio aí. Tá. Agora já são 8h28. Peço por gentileza, como eu vou mandar a estrutura da peça, essa parte dos porquês eram mais importantes para mim. Eu vou disponibilizar já o vídeo cortado para vocês, tirando o comecinho da aula, né? Peço por gentileza que quem estiver presente, portanto, só envie a palavra presente para eu pegar como relatório aqui para mim. E daí eu vou mandar um modelo para vocês. Eventuais dúvidas, tá? Já vou limpar a tela para aparecendo aqui registrar, né? Eventuais dúvidas eu peço para que vocês enviem no grupo do WhatsApp. Por quê? Lá no Classroom, da forma como tá eu e o professor, então pode acontecer de aparecer uma dúvida e essa dúvida acabar indo para outro professor e isso fica recebendo notificações no e-mail. Então, tendo dúvida, jogue no grupo do WhatsApp, tá? Deveria ter uma classe separada para cada professor, tá? Porque daí eu conseguiria responder todas ali. E daí, nós vamos selecionando no grupo, se tiver essa pergunta voltar, vou deixar lá como uma etiqueta, e daí se alguém, pelo business no caso, né, alguém perguntar, eu só aponto a resposta de novo. Tudo bem? Alguma pergunta que alguém, deixa eu ver, né, se alguém eventualmente fez que eu não vi? Professor. Pode falar, Leandro. Eu entendi que o senhor falou meio rápido, mas se for em relação ao do WhatsApp, cada professor tem o seu, lá no grupo é só o senhor de professor daí. Isso. Mas a turma A e B está unida, né?
Mesmo grupo? Isso, sim, senhor. Esse é o grupo que o Jefferson é o administrador. E aí Isso. do Lago tem um outro grupo que é o Lago tá de professor, só ele também de professor. Tá, ótimo. Meu receio era já me colocar no mesmo grupo que o Lago e ficava ruim o pessoal perguntar e não gostava muito, não. O Lago me perdoe. Então, postem lá no grupo, daí eu coloco como etiqueta, se alguém perguntar, eu só trago a resposta de novo. Tudo bem? Deveria ter um grupo separado. Eu vou dar por encerrada a aula, por mais que pareça que eu não coloquei o modelo aqui, quando eu mandar a estrutura, só da queixa que eu faço isso, da queixa e dessa primeira peça do ano, tá? A estrutura vocês vão ver que é bem assim, mais preencher os dados ali. A próxima petição, que nós vamos formular, tá? Aí sim eu vou abrir o Word aqui, não vai ficar minha carona, eu vou abrir o Word com uma página e outra na sequência, e daí eu gostaria que vocês tivessem instalado o mesmo editor de texto, porque aquilo que a gente brincava no passado de professor de informática, esse ano vai ser muito útil, tá? Aí sim eu peço que vocês, quem não tiver, que instale a versão 2019, tá? E veja lá a versão para vocês charearem, para poder utilizar os mesmos atalhos e mesmo estilo de formatação, que é o mais útil hoje em dia, tá? Que uma peça mal formatada dá raiva no juiz. Grava por mim. Beleza? Vou encerrar a gravação aqui, portanto. Um instante.